Pai seja convosco. Gente, hoje eu vou trazer para vocês a parte 2 do nosso vídeo. Jonas, o profeta que fugiu. Está baseado no livro de Jonas, capítulo 3. Como rei, os nobres, as pessoas importantes e as simples se arrependeram com a pregação de Jonas, que está em Mateus 12, 4, 12, 45. E Deus teve misericórdia deles. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Está em Jonas 3 e 10. A maldição foi retirada. O Deus de Israel foi honrado através do mundo pagão. E sua lei, respeitada somente muitos anos depois, é que Nínive sofreu o ataque das nações vizinhas. Como resultado de ter se esquecido de Deus e voltado a ser orgulhosa. Quando Jonas descobriu que Deus pouparia a cidade, deveria ter sido o primeiro a ficar contente. Mas ele se permitiu ficar pensando na possibilidade de ser considerado um falso profeta. A compaixão que Deus demonstrou pelos ninivitas arrependidos deixou Jonas profundamente descontente e enfureceu-se. Não foi isso que ele disse, que eu disse, argumentou ele com o Senhor. Quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Está em Jonas 4, 1 e 2. Mais uma vez Jonas se sentiu profundamente desanimado. Perdendo de vista os interesses dos outros, ele exclamou: agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Está no verso 3. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que Deus deu grande alegria a Jonas. Está no verso 4 e 6. Em seguida, o Senhor ensinou a Jonas uma lição muito prática. Ele mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer. E disse: para mim seria melhor morrer que viver. Está no verso 7 e 8. Deus disse outra vez para o seu profeta: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Está no verso 9 e 11. Jonas tinha cumprido a missão de advertir aquela grande cidade, apesar de o vento predito não ter se concretizado. A mensagem de
a advertência continuava sendo do próprio Deus e ela serviu para cumprir o propósito que Deus tinha em mente. Os pagãos tiveram a oportunidade de conhecer a sua graça. O Senhor os salvou da tribulação em que se encontrava. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Está em Salmo 107, 13, 14 e 20. Cristo fez referência à pregação de Jonas e comparou os habitantes de Nínive com o professo povo de Deus em seus dias. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Essa mensagem está em Mateus capítulo 12 e verso 41. Cristo veio a um mundo ocupado, onde as pessoas estavam procurando conquistar tudo o que pudesse para si mesma. E acima da confusão ouvisse a sua voz perguntando o que o homem poderia dar em troca da sua alma. Está em Marcos 8, 37. Assim como o povo de Nínive, a cidade hoje necessita conhecer o verdadeiro Deus. Os representantes de Cristo devem mostrar aos pecadores que existe um mundo superior. De acordo com a Bíblia, a única cidade que permanecerá para sempre é a que foi planejada e construída por Deus. Por meio de seus servos, o Senhor Jesus está convidando hoje homens e mulheres a garantirem a herança imortal. Praticamente todas as cidades são culpadas pelo aumento constante da maldade. A cada dia surge uma nova forma de atrito, suborno, fraude, violência, desrespeito à lei, indiferença para com o sofrimento humano e destruição brutal da vida humana. A cidade, a cada dia acompanhamos o aumento da loucura, do assassinato e do suicídio. As pessoas se orgulham do progresso e do conhecimento do século atual, mas os olhos de Deus, a terra está cheia de crime e violência. Muitos declaram que a lei de Deus foi anulada e é justamente por isso que uma maré de males está inundando o mundo para satisfazer o desejo por coisas proibidas. As pessoas negociam a nobreza de caráter e gentileza e a piedade. Deus trata os transgressores de sua lei com muita paciência e compaixão. Entretanto, a tolerância de Deus para com os que insistem em desobedecer está rapidamente chegando ao fim. Ninguém precisa ser apanhado de surpresa pela mudança repentina na maneira de o Supremo Governador tratar os habitantes do mundo caído. Não é necessário que ninguém se surpreende com o fato de que Deus destruirá os que se enriqueceram por meio do engano. Muitos, porém, têm escolhido se colocar ao lado do original de toda rebelião contra o governo do céu. A paciência de Deus tem sido tão grande
que ficamos maravilhados por sua misericórdia. O Todo-Poderoso tem odiado o momento de se revelar ao mundo como juiz. Deus concede a todas as pessoas um período de graça, mas sua paciência tem limites. O Senhor é paciente conosco, envia advertências com o objetivo de nos salvar, mas chegará o tempo em que Ele eliminará o rebelde com um ato de misericórdia para com Ele mesmo e para com as pessoas que seriam influenciadas por seu mau exemplo. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes e mais catástrofes se segue rapidamente. Terremotos, furacões, incêndios, inundações. Aparentemente essas calamidades são manifestações casuais das forças desorganizadas e descontroladas da natureza, algo totalmente fora do controle humano. Elas, porém, são um dos instrumentos que Deus usa para tentar despertar homens e mulheres para o perigo que estão correndo. Os mensageiros de Deus na grande cidade não devem ficar desanimados diante da maldade e da imoralidade que enfrenta ao proclamarem as alegres novas da salvação. Na ímpia cidade de Corinto, o Senhor deu a Paulo uma mensagem: não tenho medo, pois estou com você, porque tenho muita gente nesta cidade. Está em Atos 18, 9 e 10. Em cada cidade há muitos que se corretamente ensinados podem aprender a se tornar seguidores de Jesus. A mensagem de Deus para os homens da terra hoje é: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Está em Mateus 24 e 44. As condições em que as grandes cidades se encontram hoje anuncia com voz de trovões que a hora do juízo de Deus está próximo e que o fim de todas as coisas desta terra está chegando. Os juízos de Deus serão derramados um após o outro, rapidamente. Incêndios, inundações, terremotos com guerras e derramamento de sangue. O anjo de misericórdia não pode proteger por muito mais tempo os que não se arrependem. A tempestade está se armando. Permanecerão em pé apenas os que aceitaram o convite de misericórdia e se santificaram pela obediência à lei do divino governante, assim como fizeram os habitantes de Nínive por meio da pregação de Jonas. Aqui nós terminamos nossa mensagem, Jonas, o profeta que fugiu. Fique com Deus, fique na paz. Ouvindo esse vídeo até o final, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações para que o YouTube possa interagir cada vídeo novo com você.